Grazie, ciao. Ok, eccoci qua. Lezione 5, ultima lezione. Buonasera, bentrovate. Come va? Bueno, então, aqui. Hoje vamos falar, bem-vindas todas. Hoje vamos falar de uma coisa que, de novo, como muitas vezes, vou falar que é a minha paixão. Ma você è ripetitiva. Pode Dice, falar. dice che questa parte che trattiamo stasera è una delle sue passioni. Porque é a base, realmente, da saúde feminina, que é o nosso palácio pélvico. Che è la base della salute femminile perché è il palazzo pelvico. Adesso in un... Então, o Mhm. primeiro é que a gente conheça o que está nesse nosso espaço do ventre, o que está nesse palácio pélvico. Quindi la prima cosa importante da ricordare è che dobbiamo sapere cosa c'è dentro, quindi cosa contiene il nostro palazzo pelvico. Te espero, né, Sara, para tu botar Sì, vuoi collocare la a slide imagem. qui? Sì, perché oggi abbiamo bisogno di molte immagini che ci fanno proprio vedere questo palazzo. Eccomi, arrivo, scusate. Ok. Allora, ecco qua gli argomenti di stasera, quindi in particolare proprio il pavimento pelvico e la fisiologia del diaframma. Quindi, eccolo qua. Então, essa é a primeira compreensão que temos que ter. O que está nesse nosso ventre? La prima comprensione che dobbiamo proprio avere è cosa c'è dentro il ventre. E em onde está cada coisa? Dove sta ogni cosa? Então, por exemplo, imagina, tem o canal vaginal. Quando a gente está excitada, né? Tem um crescimento, porque a vagina tem tecido eréctil, como o pênis. Então, tem um crescimento da vagina. E se vocês veem a imagem, dá para compreender por que muitas mulheres, por exemplo, têm vontade de fazer xixi quando estão sentindo um orgasmo. Essas são coisas importantes para saber, porque muitas mulheres, por exemplo, não vão se permitir sentir prazer, não vão se permitir chegar nesse ponto que é a capacidade natural delas, do prazer, por essa sensação de que precisa para fazer xixi. Quando Ok. o que está ocorrendo é uma questão física, é uma compressão física. Não necessariamente significa que existe uma verdadeira necessidade de fazer xixi. Ok, Eri, preciso tradursi, no? Demais. Allora, per esempio, qui nell'immagine, vedete, ci sono le varie parti. Un esempio è che nel canale vaginale possiamo renderci conto che c'è tessuto erettile, cioè anche la vagina, quando la donna è eccitata, cresce, si gonfia. Tant'è che quando la donna prova un orgasmo, spesso sente anche la volontà di fare pipì. E molte donne non si permettono di provare piacere proprio per questa sensazione, quindi tendono, no, a dover contenere la pipì, ma in realtà si tratta proprio di una reazione ad una compressione fisica. Então, por exemplo, é uma boa razão, né, para compreender o que, onde está cada parte. E outra razão é poder fazer essa conexão neuronal com o que está dentro de nós, que não podemos ver, mas é importante saber aonde que está cada coisa, para que então possamos
mandar os nossos comandos, por exemplo, os curandeiros. Quindi è importantissimo sapere dove sta ogni parte. Per mandare un comando curandero c'è questa buona ragione per comprendere dove stanno tutte le varie parti, nonostante non possiamo vederle. Però sapendo che esistono e sapendo che c'è quello lì, no, possiamo localizzarle. Agora, na próxima, vamos ver o que são os músculos. Nella prossima immagine, che adesso Uhum. faccio, perché dovete sapere che ho 47 finestre aperte per garantire. Ok, eccolo qua, quindi le amache muscolose del pavimento pelvico. E o mais incrível é que existe a capacidade de isolar esses músculos e trabalhar eles por separado. É uma arte e requer prática, mas é, é muito bom para a nossa saúde. Quindi è possibile isolare i muscoli del pavimento pelvico, in realtà è una vera e propria arte, no, da allenare che ci garantisce la salute del pavimento pelvico. Então, essa é para ficar gravado em vocês. Vocês têm a capacidade. O assoalho pélvico são músculos e vocês têm a capacidade de tonificar eles e de relaxar eles. Quindi per registrare questa informazione è bene che ce lo ripetiamo. Abbiamo la capacità di gestire questa muscolatura pelvica rendendola più tonica o più rilassata. E o próximo é a parte dos ossos, né? Lembrando que o osso, ele tem a nossa informação mais ancestral. Então, para a cosmologia colombiana, por exemplo, esses olhos da pelvis são os olhos da Madre Huitaca, que é uma lechuza que é a guardiana das parteiras. Pensando que tem essa conexão ancestral de origem e também a conexão de todos os nossos ancestros. Quindi nella seconda immagine vedete la parte ossea che contiene le informazioni più ancestrali, come tutte le ossa, e nella cosmologia colombiana queste ossa in particolare corrispondono a Madre Guitaca, che è una guardiana delle partorienti, anche in connessione con tutti i nostri antenati, il lignaggio. Uma coisa muito interessante ter em conta é que os nossos ossos, nós podemos acessar os nossos ossos com vibração. Então, movimentar, vibrar é uma forma que nós acessamos as memórias ancestrais e nós também liberamos memórias. Possiamo connetterci con le ossa attraverso la vibrazione e questo ci consente di attivare memoria ma anche rilasciarla. Na próxima, eu coloquei ali só para vocês terem uma ideia de como que se olha, né? Pode passar na próxima. E scego. Ok. Esta? Ou é o próximo? Então, não, essa. Então, ali é interessante para vocês ver com atenção, tentar compreender quais são todos esses músculos que participam, que fazem parte do seu assoalho pélvico. Ok, è qui interessante vedere quanti muscoli partecipano a sostenere il pavimento pelvico. E a próxima? Eccola. E também, olha que quantidade de nervos que estão passando pela nossa pelve. Então, imagina quanto importante é. Porque o sistema nervoso que está passando por aqui pela pelve está irradiando informação para todo o nosso corpo e todos os nossos órgãos e todos os outros sistemas.
Quindi qui vedete quanta quantità di nervi che passano per la pelvis, nelle pelvi, un po' come a dire che il sistema nervoso irradia informazioni da qui o da altri organi fino a qui, quindi è tutto un circuito connesso. É por isso que eu falei para vocês que um dos primeiros sistemas que a gente tem que cuidar para a saúde hormonal é o sistema nervoso. E olha a repercussão que isso tem no nosso palácio pélvico. Uno dei primi sistemi da curare è proprio il sistema nervoso perché guarda che ripercussioni può avere nel pavimento pelvico. Pode passar as próximas dois, pode pular, pode passar rápido. Mhm. Ali. E aqui eu quero que vocês vejam as semelhanças. O que é, como é em cima, é embaixo, né? Então, o nosso sistema de a boca, a laringe, é igual que o útero, a vagina e os ovários. Quindi Pode ir. qua si possono vedere le corrispondenze tra la parte della gola con tutto quello che avviene nell'utero. Quindi la laringe ha una corrispondenza con la cervice, cioè col collo dell'utero, vedete proprio la conformazione della cavità è simile e ci sono delle grandi analogie. E olha como as cordas vocais são tão similares com o cérvix. E guardate come le corde vocali sono similissime alla cervice. Para mim, isso é fascinante. Ah, e você pegou aqui il Singer Fit. E ha preso l'immagine probabilmente da qualcosa di, no? Qualche corso di canto in cui allenare le corde vocali significa in qualche modo armonizzare anche sotto, anche dentro. Então, amores, é para vocês pensar que toda tensão que vocês tenham na quijada, na mandíbula, é uma tensão que também está no seu quadril. E vocês podem trabalhar relaxando o quadril e isso aqui vai soltar, ou vocês soltam aqui, trabalham para relaxar aqui e isso vai ajudar para vocês relaxar o seu quadril. Então, a cantar e a dançar, basicamente. Essa é a medicina. Tutte le tensioni che per esempio irradiano dalla mandibola, se lo percepite che avete la mandibola che è tirata, sta anche ad indicare una tensione nelle anche. Allora l'esercizio può essere in due direzioni, o sblocchi le anche per sbloccare la mandibola o sblocchi la mandibola per sbloccare le anche. Ecco perché cantare e danzare sono considerate una medicina. Pode seguir, amor. Ok? Già. Tá, então vou falar sobre a anatomia do assoalho pélvico. Sì, precisa di uma imagem particular? Não, podemos deixar só para. Tá. Então, amores, vocês viram como o assoalho pélvico é como uma rede, né? Uma rede em cima da outra rede. O que é importante pensar, eu entender que essa rede ela se mexe, ela tem flexibilidade, ela pode subir e descer. Isso faz parte das características anatômicas do assoalho pélvico. Allora, il pavimento pelvico è come una rete di muscoli che ha la capacità di muoversi e questa sua mobilità, diciamo, condiziona la salute del pavimento pelvico. Os músculos, as funções dos músculos do assoalho pélvico é capacidade multiorgástica. Se a musculatura vaginal ela está demasiado tensa, ela não vai permitir esse fluxo energético e essa capacidade de sentir prazer. E pelo contrário também,
Se ela está demasiado fraca, é a mesma coisa, né? Não vai a permitir esse movimento do fluxo da energia sexual. Ok. Allora, tra le funzioni dei muscoli pelvici c'è la capacità multiorgasmica, cioè perché ci sia l'orgasmo è necessaria una forza sufficiente di questi muscoli, però è anche vero che se c'è un'eccessiva tensione è difficile sentire il passaggio di quell'energia, così come se il pavimento pelvico è troppo lasco, allo stesso modo non si riesce a provare un orgasmo di qualità. E também essa tensão ou essa fraqueza pode ocasionar dor durante ou depois da relação sexual. Mhm. E anche questa ipertonicità o ipotonicità può provocare dolore durante il rapporto sessuale. Outra função é que ela é uma bomba linfática para a pelve. Para vocês entender, é a mesma função que tem os músculos da panturrilha. Esses músculos atuam como uma bomba para mandar a sangue e a linfa de volta para o coração. Então, esses nossos músculos do assoalho pélvico têm essa mesma função de bombear a linfa e a sangue para a pele. Ok, ok, un'altra funzione è che questa rete di muscoli fa da pompa per il bacino, quindi il pavimento pelvico pompa energia a tutte le varie parti del corpo, così Não, come, da pelve. sì, così come il polpaccio della gamba lo fa per pompare sangue al cuore. E quindi i muscoli del pavimento pelvico svolgono questa funzione di pompaggio di linfa vitale in tutti i sistemi. Outra função óbvia é que ele é um suporte, né? É literalmente um assoalho. Então, ele é um suporte contra a gravidade que está sustentando a vejiga, os intestinos, o útero e, na verdade, que todos os nossos órgãos internos. Ok, ovviamente essendo un pavimento sostiene contro la gravità tanti altri organi interni del torace come la vescica, l'intestino, l'utero e gli altri organi interni. A partir dos 45 anos, já é mandatório a gente fazer tonificação do nosso assoalho pélvico. Dai 45 anni è obbligatorio fare tonificazione del pavimento pelvico. Imagina que são músculos, né? Então, precisam o mesmo cuidado que todos os outros músculos do nosso corpo. É como tonificar um braço e tonificar as pernas. Simplesmente faz parte. Sono muscoli, così come gli altri, quindi hanno bisogno di essere mossi e tonificati, così come lo facciamo con le braccia e con le gambe. Mas não temos essa educação, né? Pelo fato da toda a nossa educação sexual ser tão fraca, é uma coisa que não se fala. E depois as mulheres têm muitos problemas de prolapsos. Ma è una questione di educazione che non ci viene data, non c'è, e quindi con l'andare dell'età il pavimento pelvico si indebolisce e tante donne soffrono in età più grande di prolasso. A outra das funções é que eles controlam os esfínteres de bexiga e intestinos, né? Uretra e ano. Quindi un'altra funzione è la continenza degli sfinteri della vescica e dell'ano. E também ele faz parte da força do core, né? Do núcleo. Então, não é suficiente fazer abdominais para ter esse núcleo realmente forte. Tem que fazer abdominais e tem que fazer tonificação do assoalho pélvico.
Questo è fantastico perché veramente non si sa, cioè non basta fare gli addominali per avere un addome tonico, ma il pavimento pelvico è anche, cioè dà forza al core, cioè al centro. Quindi, oltre a fare l'addome, diciamo, più di superficie, tonificare il pavimento pelvico aiuta degli altri muscoli addominali più interni. Eu não vou ensinar para vocês os exercícios de hipopressivos, mas esses são os exercícios que eu mais recomendo. Ok? Quindi non staremo ad approfondire gli esercizi cosiddetti ipopressivi, però sicuramente c'è da allenare il pavimento pelvico. Esse é o que eu mais recomendo, de verdade. Então, convido muito vocês para pesquisar e encontrar como aprender a fazer eles. Mhm. Potete cercare su internet esercizi di Kegel o anche ci sono tanti esercizi nello yoga, tipo le contrazioni che servono proprio a il Naulicria, per esempio, servono proprio a stimolare il pavimento pelvico. E, por exemplo, os Kegel, eles não são suficientes só com a contração, ele tem que ser acompanhado pela respiração. Gli esercizi di Kegel non basta farli nella parte di tonificazione, ma va abbinata la respirazione. E, bom, temos a. Deixa eu vou deixar vocês ler. É, faça parte dessa saúde do assoalho pélvico a, o movimento, a capacidade peristáltica, que já falamos antes, do diafragma. Allora, per mantenere in salute il pavimento pelvico occorre allenare la capacità peristaltica già a partire dal diaframma. Se o nosso diafragma ele está contraturado, né? Ele não está com essa capacidade de abrir e fechar ampliamente, isso vai repercutir numa mala função do assoalho pélvico também. Quindi se il diaframma è contratto e non riesce ad aprirsi e chiudersi, riflette un malfunzionamento anche del pavimento pelvico. Então, muitas mulheres se focam, por exemplo, em fazer unicamente o Kegel, que é uma contração do assoalho pélvico, mas não prestam suficiente atenção a fazer uma respiração yoga, que se chama respiração yógica completa, ou uma respiração diafragmática. E por isso é que não conseguem os resultados que estão buscando. Tante donne che si concentrano sulla contrazione del pavimento pelvico con gli esercizi di Kegel non raggiungono risultati perché manca tutta la parte che possiamo chiamare respirazione yogica completa o respiro diaframmatico, che sempre è una respirazione dello yoga. A partir do terceiro mês do pós-parto, já é indicado fazer esse trabalho do assoalho pélvico e é muito importante. Dopo il terzo mese dal parto è indicato fare il lavoro sul pavimento pelvico. É importante pensar sempre que são músculos, então eles precisam estar tonificados, mas ao mesmo tempo precisam ter a capacidade de relaxar. Então, tono e flexibilidade são igualmente importantes. Quindi, trattandosi di muscoli, hanno bisogno di essere tonici, ma anche di sapersi rilassare. Quindi, tono e flessibilità sono le due caratteristiche che deve avere. Por isso, quando vocês façam Kegels, por exemplo, contrações vaginais, sempre tem que ter muita consciência de relaxar entre um set de repetições e o outro. Per esempio, se fai un esercizio di Kegel sulla contrazione, l'importante è che tra un esercizio e l'altro rilassi. Ciao Fede, benvenuta. Grazie. Oi, amor. Eu vou falar sobre alguns sintomas de um assoalho pélvico
doente ou fraco. E se vocês percebem algum destes sintomas, não quer dizer que vocês estão com o assoalho pélvico em uma condição péssima, né? Pode ter, os sintomas podem ser muito leves, mas assim seja que não é uma condição de doença ainda, se vocês têm leves sintomas, já tem que prestar atenção. Já seu corpo está falando, está mandando um alerta. Allora, adesso dichiareremo alcuni sintomi di un pavimento pelvico debole che non sono da considerare stati d'allerta, però sicuramente sono dei messaggi che il corpo sta mandando. Se os sintomas são significativos, é importante que vocês acudam a uma fisioterapeuta pélvica, que possa fazer uma valoração de qual é a sua condição especificamente. Se c'è una compresenza di vari sintomi, una via può essere quella di contattare una fisioterapista pelvica o un fisioterapista che va a fare una valutazione dello stato dell'arte per capire appunto se c'è una situazione grave. Então, alguns dos sintomas é baixa libido ou vitalidade, baixa criatividade e clareza mental, baixa capacidade orgástica ou multiorgástica. Mm. Eu termino todos? Tu tem ali? Sì, sì, sì. Ah, Tá. ok, sì. Allora, le prime tre voci sono quando ti rendi conto di avere una bassa libido, una bassa vitalità, oppure una bassa creatività o poca lucidità mentale, oppure una bassa capacità orgasmica o multiorgasmica. Pode seguir com os próximos, Sara. Con la prossima immagine. Não, com os próximos. Ah, Dor ok. após. Ok, voler os varios. Qui ce ne sono vari, chiaramente poi li ritrovate. Comunque altri sono provare dolore durante o dopo un rapporto sessuale, oppure c'è perdita di feci o urina, diciamo, quando si starnutisce o quando si salta, o un bisogno frequente di fare la pipì, o al contrario, pochissima pipì oppure dolore durante la minzione o la voglia di evacuare più volte in un breve tempo, evacuare inteso come fare la cacca. Vabbè, dai, insomma, questo genere di sintomi. Un altro che forse vale la pena citare qua insieme è sentire poco movimento intestinale, cioè di avere difficoltà anche intestinali e quindi stitichezza o anche lombalgia cronica, che potrebbe anche essere spiegata da altro, però è anche una concausa. Un dolore continuo nella regione pelvica o nei genitali, o vedere o sentire un nodulo o un gonfiore all'interno della vulva, o flatulenza vaginale. Tutti questi sono segnali che il pavimento pelvico non sta benissimo, potrebbe essere malato o debole. Agora, nós podemos fazer um teste, uma prova caseira para descobrir se nossa vagina está tensa, na hipertonia, ou se está demasiado frouxa, que é a hipotomia, né? Mas, como eu falei, se vocês percebem alguns desses sintomas falados muito fortes, ali vocês têm que procurar alguém para realmente fazer uma valoração mais específica, né? Mais profunda. Mas com o que eu vou passar para vocês agora, vocês podem fazer aquele teste caseiro que é suficientemente bom. Allora, vi proponiamo un test fatto in casa per, come dire, valutare lo stato di salute del pavimento pelvico, se è normale o se c'è ipertonia, quindi troppa contrazione, o ipotonia, cioè troppo
troppa debolezza dei muscoli pelvici. E é muito importante que antes de vocês começar a fazer algum tipo de trabalho de assoalho pélvico, vocês sabem se precisam tonificar ou se precisam relaxar. É muito importante, porque muitas das mulheres têm a ideia de que sempre é necessário tonificar. Mas se a sua vagina ela já está sobrecontracturada e vocês começam a fazer trabalho de contração, ali realmente pode afetar muitíssimo os seus músculos vaginais, porque estão sobrepassando a capacidade ou a normalidade de contração do músculo. Che succede spesso è che tutte pensano che hanno bisogno di tonificare, ma non è detto, perché potrebbe essere anche che già si sta in una condizione di ipertonificazione, e quindi se ci fai sopra anche degli esercizi di continuare a contrarre di più, la situazione diventa chiaramente complicata perché stai proprio in una condizione di ipertonia. Então, para descobrir se seus músculos vaginais estão muito tensos, vocês vão se preparar com a massagem de seios ou com um movimento pélvico, né? Que vai relaxar. A massagem de seios estimulando o bico dos seios para chamar um pouco de lubricação. A vagina, ela tem que ser preparada para receber uma penetração. Aí assim seja que são os nossos próprios dedos, de qualquer forma, a gente tem que ser respeituoso e amorosa com nossa vagina e preparar ela para essa penetração, assim seja dos nossos próprios dedos. Então, primeiro vamos a estimular a lubricação. Allora, per prepararci a fare il test bisogna, no, preparare le condizioni, chiedere un po' permesso e quindi si può, per esempio, stimolare con un massaggio al seno, stimolando per esempio i capezzoli che, come già abbiamo detto, stimolano la lubrificazione vaginale naturale. Quindi, anche se si tratta delle nostre due dita, è sempre bello essere rispettose e amorose verso la nostra vagina quando si tratta, no, di penetrarla e quindi prepararla così. E isso também aplica quando a gente está usando a copa vaginal, por exemplo. Também deveríamos de fazer essa estimulação de lubricação para colocá-la e para tirá-la. Questo è valido anche tutte le volte che dobbiamo metterci la coppetta, perché se prepariamo, no, lo spazio in maniera migliore, l'impatto sarà meno, come dire, violento. Então, vão se preparar, né? E já que está pronto, vocês vão usar sua própria saliva. Não utilizem óleos, porque isso muda a percepção. Então, só saliva. E aí vocês vão introduzir 2 dedos. Quindi preparate diciamo, le carte, preparate alla situazione, si utilizza solo la saliva delle dita, si sconsiglia l'utilizzo di olio perché altererebbe la percezione e, e si scelgono appunto due dita. E quando você já tem esses 2 dedos adentro, assim seja que pareça impossível, vocês vão tentar ignorar que tem esses 2 dedos adentro. Tipo, se distrai, pensa em outra coisa, tira o foco de que teus dedos estão na tua vagina. Ok. Infili queste due dita e poi, per quanto può sembrare paradossale, te ne dimentichi, cioè ti distrai, cerchi di pensare ad altro per togliere il focus da lì. Quando existe uma situação de hipotomia, né, e hipertomia, que é muita tensão, a vagina vai começar a apertar os dedos, sim, como se diz? Involuntariamente. Quando si è ipertoniche, quello che succede è che la vagina involontariamente comincia a stringere le due dita.
Então, vocês podem ter toda a confiança, amores, que vocês vão entender, vocês vão perceber. Não tem como dar errado. Se a sua vagina aperta, vai apertar muito. E se não aperta, tá tudo certo. Quindi con tutta la fiducia andate perché non ci si può sbagliare, perché se stringe, stringe tanto, se non stringe, te ne accorgi. E agora, o outro polo o outro lado da moeda, né? Como saber qual é o ponto de tonificação? L'altra faccia della medaglia è come sapere quanto è la tonificazione. Para isso, vamos a fazer três provas. A primeira é sobre a força. Vocês vão colocar um número de 1 a 10 de que tão forte vocês conseguem voluntariamente apertar os seus dedos. Allora, si possono prendere tre misure. La prima è la forza. Quindi immagina una scala da 1 a 10, comincia a stringere e dai un numero secondo te da 1 a 10 quanto stai stringendo. Vocês não vão ter uma referência e tá tudo certo. Simplesmente dá um número que tua intuição te fala que é. Essa vai ser a tua referência. A partir do momento que tu comeces a fazer exercícios de tonificação, essa então será o teu número de referência. Mhm. Non avendo riferimenti esterni di altri, questo diventerà il tuo punto zero, quindi il tuo riferimento iniziale, così che se continuerai a farli, poi vedrai come varia questo numero. E agora vão a provar as repetições. Quantas contrações voluntárias de uma força máxima tu podes fazer, por exemplo, contando o número de repetições de 10 segundos, né? Tu contrais por 10 segundos e tu contas quantas vezes por 10 segundos podes contrair com essa força máxima. Quindi un'altra misura che si può prendere è le ripetizioni, quindi quante contrazioni volontarie con una forza massima puoi mantenere, per esempio, in 10 secondi. Contracciones de 10 segundos. Quantas contracciones de 10 segundos? L'ho appena detto. Quante contrazioni riesci a fare in 10 secondi? E a última é a velocidade, que essas são contrações de 1 minuto, quer dizer, são contrações rápidas. E aí nós vamos a contar quantas contrações repetitivas até que o músculo cansa. Sempre a tua medida é que tu sentes que a vagina cansou. Já não está respondendo da mesma forma. Un'altra ultima misura che si può prendere è la velocità. Quindi, per esempio, puoi contare quante contrazioni volontarie riesci a fare in 1 minuto prima di sentire la stanchezza. Chiara, Dimmi, Fra. scusa, credo che quello che intendeva Erika, è quante contrazioni di 10 secondi, almeno di durata, riesce a fare con quell'intensità, Uhum, sim. giusto? Sì, Per provare se tipo massimo ne riesco a fare 2 di 10 Isso, secondi che mantengo quella forza, ma più di isso. 2 no, perché alla terza, dopo 4 secondi, già la forza è meno. Credo che è questo, perché io sì, ho fatto questi esercizi e mi ricordo che uno di quelli è anche questo. Quindi questo. sì, Non sì, in grazie, Fra. 10, non in Effettivamente 10 l'avevo secondi. spiegata male, sì. Quindi non sono ripetizioni da 10, ma sono intervalli da 10 secondi e quante riesci a farne in quello. Sì, Ok. Obrigada, Franci. Bom, então essa vai ser como uma forma de descobrir por vocês mesmas como está a sua tonificação vaginal.
Quindi con queste, diciamo, misure puoi renderti conto di come sta la tua tonicità vaginale del pavimento pelvico. E do resto já falamos todo. Eu só quero fechar esta parte falando que aquelas chamadas doenças femininas típicas não são típicas e não precisam, vocês não precisam passar por isso, né? E isso inclui o síndrome pré-menstrual. Essa tonificação, essa saúde do assoalho pélvico, ele também vai ajudar para para o equilíbrio hormonal. Allora, una cosa che ci tiene a precisare è che non esistono malattie tipiche femminili, o meglio, per esempio la sindrome premestruale è qualcosa che può essere tranquillamente minimizzata, per esempio attraverso la salute del pavimento pelvico, che impatta sull'equilibrio ormonale. E todas aquelas, e todos os prolapsos ou a disfunção do assoalho pélvico que é esperada na velhice. Isso também não é verdade. Está nas suas mãos que vocês tonifiquem o seu assoalho pélvico para não chegar nesses pontos. Quindi anche il prolasso e la disfunzione del pavimento pelvico è possibile sistemarla attraverso la tonificazione, quindi attraverso l'esercizio. Então é isso, amores. Vamos a dar pouco de tempo para perguntas, porque vou passar para vocês uma prática. E vai ficar de tarefa em casa, tá? Que façam essa medição. Allora, adesso apriamo uno spazio di domande e poi faremo una pratica che condivideremo insieme perché poi può rimanere un compito da fare a casa. Quindi allenare questa pratica. Allora, intanto volevamo chiedervi se rispetto a tutto questo mondo del pavimento pelvico ci sono domande. Anna ce n'ha una. I sintomi enunciati prima possiamo trovarli in situazioni di ipo e ipertonia? Intendi, Anna, quell'elenco di sintomatologie? Questo era più riferito alla ipotonia, quindi a un funzionamento più debole del pavimento pelvico. Ma se vuoi Mas possiamo... Mhm. algumas coisas podem ser também por uma hipertonia. Alcuni di questi riguardano anche la condizione di ipertonia. Por exemplo, a dor vaginal, ela pode ser por uma tensão do assoalho pélvico. Come il dolore vaginale può essere dovuto a un'ipertensione del pavimento pelvico. Deixa eu pensar aqui. Uma baixa libido também pode ser, uma baixa vitalidade também pode ser. Cosa si intende per dolore vaginale? Que tu tem dor na vagina, já seja durante relações sexuais ou fora das relações, que tu sentes dor. Per esempio, Francis, se hai, non so se vi capita mai, faccio un esempio molto così, che ti metti su un sellino di una bici o tipo Mm, io prima ero in piscina, ci hanno fatto usare un tubo, no, di mm, quelli da galleggiamento e mi capita di rendermi conto che alcuni giorni tranquillo, altri tipo oggi mi faceva malissimo, come se ci mm, fosse uno stato di tensione anche clitoridea. mm. Mm. Anche se dolore vaginale magari è riferito a qualcosa di anche più interno, quindi uno stato Ok. di tensione che dà dolore. Poi Silvia chiede, lo spotting è legato al pavimento pelvico ipotonico? Não. Assim, a saúde do assoalho pélvico, ela vai ajudar a um equilíbrio hormonal, mas não tem uma ligação diretamente, né? O spotting tem mais a ver com
desequilíbrios hormonais. Ok, quindi lo spotting non è in relazione diretta col pavimento pelvico, è più in relazione con l'equilibrio ormonale. Fede chiede, prima avete citato anche la multiorgasmia. Come si manifesta e cosa indica? Cioè, la capacità multiorgasmica intendi, Fede, o l'incapacità di provare multiorgasmi? O que é a capacidade multiorgásmica? Sì, Tá. Essa é uma pergunta muito bonita, porque é, é bom para todos reflexionar o que eu estou entendendo por uma capacidade multiorgásmica. O multiorgásmico pode ser que tu sentes vários orgasmos um depois do outro, essa é uma capacidade, né, que tu teve um orgasmo e tu podes continuar tendo mais orgasmos. Mas outro senso é também que tu pode sentir orgasmo através de diferentes pontos. E isso pode ser diferentes lugares na tua vagina, mas também pode ser diferentes lugares no teu corpo. E isso que é maravilhoso. E não é muito ensinado, né? É bem pouco ensinado, que na real nós podemos sentir um orgasmo de corpo inteiro através de muitos lugares do nosso corpo, não unicamente pelos genitais. quando si parla di multiorgasmicità si intende o una capacità di provare orgasmi uno dopo l'altro durante, no, quando si fa l'amore, tipo più orgasmi clitoridei uno dopo l'altro, oppure un orgasmo che avviene attraverso vari punti della vagina o addirittura vari punti del corpo. È una cosa che è molto poco insegnata, ma l'orgasmo può avvenire anche non negli organi genitali. E também a capacidade de sentir um orgasmo de corpo inteiro. E anche la capacità di sentire un orgasmo con tutto il corpo. Cioè di corpo intero, cioè con tutto il corpo nello stesso tempo. Tem mais perguntas? Altre domande? Posso velocemente io? Certo, cara. Volevo chiedere a Erika, personalmente da ostetrica incontro le donne principalmente durante la gravidanza, è raro che le conosca da prima. In gravidanza io, Erika, mi concentro principalmente sul rilassare il pavimento pelvico, proprio perché ho poco tempo e so quanto in realtà le donne costringono e sono in situazione di tonicità durante la vita. Faccio bene secondo te? Proprio io i Kegel non li nomino quasi nemmeno, faccio solo rilassamento, che ne pensi? É difícil responder porque temos que saber qual é a história da mulher, né? Como é o estado do assoalho pélvico dela antes de engravidar. Porque se ela antes de engravidar já tem uma fraqueza, então depois do terceiro mês de gravidez, seria interessante ajudar ela com um pouco de Kegel. Porque ela vai precisar desse tônus para ter essa força de expulsão. Por isso que o ideal sempre é que a doula ou a parteira acompanha desde antes de engravidar, porque aí tu conhece realmente o corpo da mulher, né? Então, esse seria o ideal. Agora, se não sabemos, tem como saber, né? Se tu faz perguntas para ela, de perguntas de se alguma vez teve algum escape, se era comum ter algum escape a tosser ou pegar peso, né? E se tem algum tipo de escape, aí tu já sabes que precisa tonificar um pouco. Essa é uma forma. E faz as duas, sabe? Te assegura que ela tem essa tonificação, mas tu faz muito bem em cuidar muito de que ela consiga relaxar, porque isso é básico. Tem que poder relaxar para poder, então, expandir. Obrigada. Immagino che hai compreso, lo traduco per tutti, Ile. Quindi l'ideale
quindi quello che accade è che tu dici la donna la conosci durante la gravidanza, Erika dice sarebbe importante conoscere la storia di quella donna e come stava il suo pavimento pelvico prima che rimanesse incinta, perché se già era debole, nel terzo mese di gravidanza già si può iniziare a fare esercizi per rafforzare e quindi per metterla in condizioni di avere forza di espulsione quando servirà. Ecco perché idealmente la doula dovrebbe aiutare la donna o comunque farla esercitare ancora prima di restare incinta. Comunque, queste informazioni uno le può anche trovare facendo domande, per esempio se ha mai avuto perdite, come dicevamo prima, no? Delle piccole perdite di urina, eccetera, quello già può darci un segnale di come sta il suo pavimento pelvico. E l'ultima cosa che ti ha detto è che sicuramente fai bene a focalizzarti su questi esercizi di rilassamento. Aí tem a pergunta da Camila. Podes ler ela, amor? Sì, quale Eu entendi. sensazione di trattenimento della pipì durante l'orgasmo? Come si può mollare? Scusa, Cami, come si può non fare resistenza a quella sensazione? Cioè, Então, intendi, tu stai facendo l'amore, senti questa sensazione di fare la pipì? La domanda qual è? Sì, allora, quella sensazione, no, di dover fare la pipì ti può, creare un maggiore inturgidimento che può aiutare forse per giungere all'orgasmo, però a volte mi piacerebbe invece, non trattenere, non fare quella è una domanda scema, non lo so. Ehm, ehm, invece mollare, no, lasciare perché penso mi sia capitato una volta di non fare resistenza, ed era molto più amplificata la sensazione. Ovviamente poi, ho cioè, non so cosa ho fatto, comunque è venuto fuori molto liquido, non so se era squirting o pipì, non lo so, però quella volta uhum. là è successo che non so come, anche un buon compagno che aveva tanto insistito nella pratica e c'è stata una liberazione totale. E mi domando se però poi non l'ho più raggiunta quella cosa là e mi domando se può essere collegata questa cosa del pavimento ipertonico o se invece è un'altra cosa ed è solo una cosa magari anche mentale, psicologica su cui lavorare, così. Non so se sono stata chiara. Tá Mhm. claro, meu amor. Então, não tem a ver com hipertomia, para nada. Pelo contrário, a capacidade de ter uma squirting, né? De ter esse. No yoga se chama kalas, no tantrismo. O fato de poder ter esse líquido que se chama kalas indica o contrário da hipertensão, indica um bom relaxamento. Porque para que isso seja possível, temos que ter a capacidade de relaxar. Mientras mais relaxada seja a capacidade, mientras mais capacidade de relaxar tenhamos, mais profundo serão os nossos orgasmos. Esse é sempre o ponto. A tonificação é importante, não estou falando que não, mas neste mundo, na real, a maioria de nós, sim temos que trabalhar um pouco a tonificação, mas também temos que trabalhar muito a capacidade de relaxar, de não estar sempre tensas. Não necessariamente é uma hipotomia, quer dizer que não vai sentir essa contração involuntária da sua vagina, ou uma condição de vaginitis, por exemplo. Não necessariamente você tem que experimentar isso, mas não quer dizer que tem a capacidade completa de relaxar a sua vagina. Então, também temos que trabalhar no relaxamento. Sì, traduco Cami. Quindi non ha a che vedere con la ipertonia, questa sensazione di dover fare la pipì,
e riguardo allo squirting, che si chiama Kalas nel tantrismo, indica proprio il contrario dell'ipertensione, cioè la capacità di rilassarsi e in linea generale quanto più siamo in grado di rilassarci e quindi rilassare la parte, più intenso sarà l'orgasmo. In generale c'è tantissimo bisogno di lavorare la capacità di rilassamento perché, lo sappiamo, viviamo in un costante stato di tensione che parte già da una tensione di testa e questo impatta su tutto il sistema al punto che appunto si parla anche di vaginiti per questa questione dell'ipertonia. E dunque sempre e comunque ricordarci di rilassare. Agora, como superar essa sensação de querer fazer pipi ou de... Não, a pergunta foi como não resistir, né? Essa sensação de fazer xixi. Não resista, faz. Muito poucas vezes vocês vão fazer xixi. Por quê? A uretra, ela fica contraída quando estamos excitadas. Lembra que expliquei? Temos mais tecido eréctil que o homem. Então, esse tecido eréctil faz que toda a nossa vagina e os nossos lábios, eles se enchem, crescem, e essa é a sabedoria da natureza, que vão a obstruir o canal da uretra. Então, tu vai sentir a sensação de que precisa fazer xixi, mas o teu canal da uretra, ele vai estar sabiamente bloqueado. Então, tu pode te relaxar, te permitir fazer xixi, mas na real tu vai estar liberando esse controle, que então te leva a uma experiência de relaxamento, de maior entrega, né? E, último, Sara, tem um parceiro que aceita. Fala. Se é necessário para ti ter essa tranquillità e essa confianza, então fala para teu parceiro. Allora, due cose fondamentali. Allora, ti dice come non resistere alla sensazione, non resisti, cioè fai la pipì, anche perché poi alla fine non la farai, perché proprio anatomicamente siamo fatte in maniera saggia, per cui abbiamo più tessuto erettile degli uomini e quello che succede quando siamo vicini all'orgasmo è che tutta la vagina cresce e questo gonfiore ostruisce il canale uretrale, quindi che comunque rimane bloccato. Quindi ti sembra che devi fare la pipì, ma in realtà non la fai e quindi è lì che lasci andare, liberi il controllo e questo ti porta a un'esperienza di maggiore entrega. Entrega si può tradurre come un maggior stato di consegna, no? Un maggior stato di fluidità. E un'altra condizione è che tu abbia un compagno che sia disposto ad accettare nel caso ti pisciassi sul letto. E quindi a quel punto glielo chiedi, dici, guarda, c'è questo rischio. E outra coisa é muito interessante permitir esse movimento das águas, porque lembra que as águas são as emoções. Então, quando nós permitimos esse soltar, estamos permitindo uma cura muito profunda a nível emocional. Ricordando che permettersi il movimento delle acque significa liberare emozione bloccata e quindi va benissimo farlo. C'è una domanda di Anna. Durante la respirazione delle 7 porte, quando trattengo il respiro e chiudo la vagina, spesso fatico a lasciare morbido l'utero e la pancia. Può dipendere dal pavimento pelvico? Entendeu, Eri? Não. Então, enquanto ela faz a respiração das 7 portas, quando ela mantém a respiração e fecha a vagina, ela não consegue a deixar macio o útero e o ventre. E a pergunta é, será que depende do massaggio pelvico?
Não, amor, isso depende mais de uma falta de treinamento de isolar os músculos. E é uma condição muito comum porque ninguém nos ensinou. Está quase sempre quando começamos a fazer estas práticas de fechar a entrada vaginal ou fazer os Kegels, a maioria das mulheres vão utilizar a barriga, às vezes até as nalgas, a coxa, né? Vão apertar nádegas, ou a bumbum. Ah, Vão apertar todos esses outros músculos, porque é uma falta de costume, né? Então, vocês com prática aprenderão a isolar. mhm. Quindi immagino che hai capito, Anna, però te lo ripeto. Quindi dipende da una mancanza di allenamento nell'isolare i vari muscoli, perché anche qui nessuno ce lo insegna da quando siamo piccole, no? Di isolare, di allenare quella parte, e quindi quando si tratta di farlo, magari ti accorgi che contrai le chiappe, che tiri dentro la pancia, e quindi è una questione di allenamento. Bom, amores, agora vou mostrar uma prática para vocês e vocês têm o passo a passo escrito, tá? Mas eu quero pelo menos mostrar alguns dos passos da prática. Essa prática de alquimia sexual feminina, já fomos falando dela ao longo, e hoje eu quero fazer só mostrar o início, que a gente ainda não fez, que é curtinho, tá? Allora, adesso iniziamo una pratica, ne vediamo solo l'inizio, poi tutto il dettaglio lo trovate scritto passo passo, però intanto vediamo come comincia. E eu quero perguntar se a gente pode passar um pouquinho hoje. Se está todo mundo de acordo. Sì? Vi va di Alguém tem? farlo? Você entende de fazer junta a série? Sim, eu quero que elas façam junto. Ok, quindi se vi va, no? L'idea è farla adesso insieme. Quindi la prima cosa che vi chiediamo è di alzarvi in piedi. Tá bom, amores. Então, vamos começar. Agora eu não vou fazer, eu vou fazer rápido, entre aspas, tá? Vocês podem fazer bem mais devagar, mas também podem fazer nesta mesma velocidade. A melhor prática é a que se faz. Então, se tu tem 10 minutos, tu faz 10 minutos. Se tu tens meia hora, tu faz meia hora. Quindi la miglior pratica è quella che si fa, quindi adesso la facciamo un po' veloce, guarda se ti piace o è troppo veloce, se hai 10 minuti la fai per 10 minuti, se no la fai per di più. Então, primeiro vamos sentir o corpo. Traz consciência do teu corpo e te faz consciente da tua respiração. Porta consapevolezza al corpo e renditi consapevole della tua respirazione. Vai Posso respirando. farla da seduta? Ah, Cristina, tem un problema di perna, se la non É consegue. verdade, meu amor. Vai fazendo com a tua imaginação, tá? Acompanha. E essa é provavelmente tu já conheces a prática. Se tu não praticaste antes, conecta com o que tu já praticou antes, e se não, também simplesmente imagina que tu estás fazendo a prática. Essa é uma forma de fazer Qigong, que também funciona muito bem. Immagina di farla, Cri, forse l'hai già fatta, se l'hai già fatta, ritorna con la mente a quel ricordo. Ok. Então, profundiza a tua respiração, sente todo o teu corpo. Rendi più profonda la respirazione, senti il corpo. E vamos ativar, abrir os chakras da mão. Attiviamo i chakra nelle mani. Sorrir. Sorridi. E primeiro fazemos um banho de Qi. Prima facciamo un bagno di Qi, passando le mani sul corpo.
com amor, con amore, trabalhando esse amor próprio, autocuidado. lavorando questo amor proprio, questa autoattenzione, autocura. As pernas tu faz primeiro por trás e sube pela frente. La direzione delle mani nelle gambe che prima passano dietro sui piedi e poi tornano su da davanti. E agora, movimento. Sente o que teu corpo precisa. Te mexe soltando tensões. Senti cosa ti chiede di fare il corpo e apriti al movimento libero. Inclui sempre os músculos da cara. Lembra, importantissimo soltar a mandíbula. Ricordati anche di sbloccare i muscoli del volto, della faccia, per esempio sblocca la mandibola. E movimentos do quadril. Começa com círculos grandes. Movimento delle anche, inizia con dei cerchi che diventano sempre più grandi, Troca de lado. cambia direzione, O 8. crea un 8 con le anche, un infinito, Troca a direção. anche qui cambia direzione, Pronto, vamos a sentir os efeitos desses movimentos. inizia a sentire l'effetto di questi movimenti. Provavelmente já sentes mais vitalidade, um campo eletromagnético. Potrebbe essere che già senti più vitalità, un attivarsi del campo elettromagnetico. E agora vamos a abrir o chakra dos pés. Apriamo i chakra dei piedi. Os pés estão paralelos, não se abrem. Os joelhos estão ligeiramente dobrados e vamos a vibrar. I piedi sono paralleli e le ginocchia leggermente piegate e andiamo a vibrare. Respirando e soltando a mandíbula. Respira, rilassa la mandibola ed emetti un suono. Agora, os braços e as pernas sacudem. Cioè, lancia le braccia e i piedi, E stendili, chiudi gli fecha occhi. os olhos e percebe. Chiudi gli occhi, fermati e percepisci. Percebe esse movimento energético, um estado de bem-estar, de mais foco, vitalidade. Percepisci questo stato di attivazione del movimento, di benessere, di maggiore recettività. E vamos continuar com torção. Relaxa bem os joelhos. Não pode ficar com o joelho travado, tem que ser solto. E vamos fazer torção do... Torsioni del torace, ricordate le ginocchia piegate e le braccia seguono il movimento.
Va parando poco a poco. Piano piano diminuisci fino a fermarti, E observa. osservati. E aí vocês podem fechar a câmera e fazer uma massagem de seios. Possiamo chiudere la telecamera e iniziare a fare un massaggio al seno. Lembra de provar diferentes formas de tocar o teu seio. Sorrie para os teus seios. Permite que o amor do teu coração nutra os teus seios. Inizia sorridendo ai tuoi seni e permetti che l'amore del tuo cuore nutra il tuo seno e fai movimenti differenti, esplora. Lembra que o último lugar a ser massageado é o bico do seio. E ricorda che l'ultima zona da massaggiare sono i capezzoli, quindi prima parti dall'esterno. E agora deita em Shavasana, relaxando. Entrega completamente teu corpo para a Mãe Terra. Ora sdraiati a terra e abbandona completamente il corpo alla madre terra. Vai relaxando conscientemente cada parte de teu corpo, começando pela cabeça até os pés. Piano piano vai a rilassare una parte alla volta del corpo in maniera cosciente, partendo dalla testa fino ad arrivare ai piedi. Respira profundamente. E começa a mexer os dedos. Te prepara para sentar. Piano piano riprendi a muovere le dita e preparati a ritornare in una posizione seduta. E quando estiver sentada, por favor, liga a tua câmera de volta. E una volta che sei seduta, puoi riattivare la telecamera. E coloca, pode fechar os olhos e colocar uma mão no coração, uma mão no útero. Chiudi gli occhi, metti una mano sul cuore e una sull'utero. Respira acariciando o teu coração e teu útero com tua respiração. Respira e con la tua respirazione accarezza il tuo cuore e il tuo utero. Sorrie para eles. Sorridi ad essi. Agradece a teu corpo por esse Ringrazia tempo, il corpo por esse tempo de autoestudo. Ringrazia il tuo corpo per questo tempo di autostudio.
Agradecer teu coração e teu útero pelo autocuidado. Ringrazia il tuo cuore e il tuo utero per l'attenzione verso te stessa. E te pergunta o que foi o mais significativo para ti nesse percurso? E chiediti che cos'è che è stato più significativo per me in questo percorso. E faz um compromisso contigo, um acordo. O que tu vais a manter na tua rotina? E prenditi un impegno con te stessa, un accordo. In che cos'è che continuerò a portare? Quale pratica? Che cosa porterò nella mia routine quotidiana? E agradece mais uma vez. Te dá Ringrazio um ancora una abraço. volta, abbracciati E abre os olhos. e apri gli occhi. Ai, gratidão, meus amores. Tem tantas mais coisas que eu gostaria de compartilhar. Mas vocês têm uma boa base para cuidar de vocês, para aprender mais, para se descobrir. E a Sara e eu estamos aqui sempre à disposição para continuar aprofundando neste caminho. Bene. Quindi grazie che ci siete state, che ci avete dato fiducia in questo percorso. Questa è, diciamo, una buona base dell'alchimia femminile che è pienissima di cose. Io stessa, quando vedo Erika all'opera, più spesso in Brasile che non in Italia, rimango veramente stupita di quante pratiche esistono, di quanta saggezza c'è dietro, che va praticata. Quindi, intanto, grazie perché studiando queste, no? Già è come se dessimo il segnale al sistema che tutto questo c'è, esiste e quindi noi siamo a disposizione per chi appunto vuole continuare questo viaggio di consapevolezza. E